bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês, dando continuidade ao vídeo anterior sobre as funções do primeiro grau. Eu trouxe alguns exercícios de prova aplicando as funções do primeiro grau para a gente ver como que isso é cobrado em prova e como que a gente as identifica, beleza? Então eu trouxe aqui para vocês uma questão da PUC de São Paulo. Às 8 horas de certo dia, um tanque cuja capacidade é de 2.000 litros estava cheio de água. Entretanto, um furo na base desse tanque fez com que a água por ele escoasse a uma vazão constante. Sabendo que, às 14 horas desse mesmo dia, o tanque estava com apenas 1.760 litros, determine após quanto tempo o tanque atingiu a metade da sua capacidade. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, como eu sei que esse exercício descreve uma função do primeiro grau? Por conta disso aqui, ó. Quando o exercício disser que há uma variação constante, há uma taxa constante, há uma aceleração constante, há uma vazão constante, isso descreve uma função do primeiro grau, certo? Quando nós temos uma função do primeiro grau dessa forma, certo? Nós temos uma variável y que varia em função, a e b são constantes, então nós temos uma variável y que varia de acordo com a nossa variável x. Beleza? Quando essa variação ela é constante, isso significa uma função do primeiro grau. Beleza? Ou seja, por exemplo, nós temos que o nosso y, para esse caso, nós temos que definir qual é o nosso y e qual é o nosso x. Beleza? Então vamos lá. Nós temos a capacidade do tanque e nós temos o tempo decorrido do sistema. Então e o tanque está esvaziando. Então o que a gente tem? A gente tem que a capacidade do tanque ela está diminuindo, o tanque está esvaziando, ela está diminuindo no decorrer do tempo. Então a gente tem que o nosso y, isso aqui é o nosso y, correto? Então a gente tem que o nosso y ele é igual à capacidade e o nosso x é o tempo ou instante. Beleza? Não confundam. O tempo não é 8 horas ou 14 horas, tá? É o tempo que percorre o processo de esvaziamento. Então, se às 8 horas ele estava com o total do tanque, às 8 horas, ó, por certo dia o tanque cuja capacidade é de 2.000 litros, ele estava cheio de água. Então, se às 8 horas da manhã o tanque tinha 2.000 litros e estava cheio, no ponto 8 horas é o ponto zero, é o tempo zero, é o instante zero, beleza? E depois ele tem 1.760 litros depois de às 14 horas, ou seja, 14 menos 8, 6 horas depois. A gente vai chegar lá. Então o que significa isso aqui? Por que isso é uma função do primeiro grau mesmo? Porque a nossa vazão é constante. Quando a gente tem um caso, isso é um caso muito comum, que cai muito em prova, que é esvaziamento de tanque, enchimento de tanque, torneira, chuveiro, um carro ultrapassando outro carro, por exemplo, a gente tem isso aqui, um carro ultrapassando outro carro, certo? Eles descrevem uma função do primeiro grau. Como que você sabe que eles descrevem uma função do primeiro grau? Sendo isso aqui a sua velocidade, o y a sua velocidade, a velocidade varia no tempo, certo? A velocidade varia no tempo. Então, se a velocidade variar no tempo de forma constante,
Isso descreve uma função do primeiro grau. Qual variável que descreve a velocidade em função do tempo? A aceleração. Se a aceleração for constante, significa que descreve uma função do primeiro grau. Aqui, nós temos aqui o nosso y é a nossa capacidade e o nosso x é o tempo, certo? O que descreve a variação da capacidade em função a variação de volume em função do tempo? A nossa vazão. Vazão é o quê? Litros por hora, nesse caso. Certo? Se a nossa vazão é constante, significa que isso descreve, esse processo descreve uma função do primeiro grau. Beleza? Então vamos lá. Eu vou resolver esse exercício de duas formas. A primeira é que a gente não tenha conhecimento praticamente nenhum do que é o nosso A, o que significa o nosso A e o que significa o nosso B da função do primeiro grau. Beleza? Depois eu vou refazer o exercício com a gente tendo conhecimento do que significa essas variáveis. E vocês vão ver aqui como que a gente faz o exercício muito mais rápido. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente tem que... determine o que o exercício pede para a gente. Determine após quanto tempo o tanque atingiu a metade da sua capacidade. Então o que a gente precisa? A gente precisa de uma equação que descreva o esvaziamento desse tanque. E aí a gente pode jogar qual capacidade a gente quiser ou qual o tempo que a gente quiser e a gente obtém a outra variável correspondente. Certo? E para a gente obter essa equação, a gente tem que determinar o nosso A e o nosso B. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai jogar o primeiro ponto que a gente tem. Qual é o ponto que a gente tem? A gente sabe que num ponto, no instante zero, no instante x igual a zero, lá no começo do processo, o tanque está cheio, ele está com 2.000 litros. Então, primeiro a gente tem que o nosso y é 2.000 e o nosso x é zero. Beleza? A vezes zero é zero. Então você vai ter que B é igual a 2.000. Determinamos o nosso B. Agora vamos jogar um outro ponto. A gente sabe que às 14 horas o tanque estava com 1.760 litros. Então a gente sabe que o nosso y sendo 1.760 litros, a gente tem A vezes. Qual é o nosso tempo? 14. Opa! Não. 14 é a hora que está acontecendo, não é o tempo em que percorreu. Então, quanto que percorreu daqui para cá? 6 horas. Mais B. Qual é o nosso B? 2.000. Certo? Vamos resolver isso aqui. 1.760 menos 2.000, menos 240. Isso é igual a 6A. 240 dividido por 6, a gente tem que A é igual a menos 40. Então agora nós temos o nosso A e nós temos o nosso B. Então nós temos a nossa função do primeiro grau que descreve o esvaziamento do tanque. Menos 40
mais 2.000. Essa é a função que descreve o esvaziamento do tanque. Então, o que pede no exercício? Determine após quanto tempo o tanque atingiu a metade da sua capacidade total. Então, vamos lá. Determine após quanto tempo, ou seja, qual que é o nosso tempo? O X. E qual que é a metade da sua capacidade? Se a capacidade dele é de 2.000 litros, a metade é 1.000. Então a gente tem que 1.000 é igual a menos 40x mais 2.000. Certo? Vamos resolver isso aqui então. A gente vai isolar o x. 1.000 menos 2.000 é menos 1.000. Certo? Vou passar o menos 40 para cá dividindo. Corta 0 com 0. Menos com menos fica mais. 100 dividido por 4. 25 horas. Essa é a nossa resposta. Depois de 25 horas, o tanque vai ter reduzido a sua capacidade na metade. E como a vazão dele é constante, isso significa que depois de 50 horas, o tanque vai ter esvaziado. Se demora 25 para ele reduzir na metade, demora 50 para ele esvaziar todo. Certo? Isso foi o que a gente levou para resolver, sem saber o que é o A e sem saber o que é o B. Agora, vamos tentar determinar o A e o B, mas a gente sabendo o que eles significam agora. O B da nossa função do primeiro grau, ele é o valor da nossa capacidade no instante zero. Ele sempre vai ser o valor da nossa variável y no instante zero. Se esse for um problema de compra de material e o x for, por exemplo, a quantidade de material, onde o y é o valor e o x é a quantidade, você vai ter que o nosso B ele vai ser o valor de y quando não tem nenhum material, quando a quantidade dele for zero. Nesse caso, o nosso B é o valor de y no instante zero. Sempre vai ser assim. E qual que é o valor de y no instante zero? Quando ele está cheio, 2.000 litros. Então, o B ele passa a ser um dado fornecido pelo problema. A gente não tem mais que calcular ele, é um dado fornecido. Certo? E o que é o nosso A? Lembra que eu falei com vocês da nossa vazão constante? Da nossa taxa de vazão? Por que descreve uma função do primeiro grau? Se descreve uma função do primeiro grau porque a variação do y em função do x ela ocorre de forma constante. Vocês concordam comigo que esse b sozinho aqui, ele é uma constante, ele não vai mudar o valor. Então, o que faz o y variar em função do x de forma constante é esse carinha aqui, ó. É o nosso A. O nosso A é a nossa vazão. Beleza? Onde a gente tem capacidade, capacidade variando em função do tempo. Então, o nosso A
é a nossa vazão, é a capacidade variando em função do tempo. Se essa variação for constante, isso determina o A da nossa função do primeiro grau. Agora, qual é essa vazão? Qual é essa vazão? Pensa comigo. De 8 horas até 14 horas, quanto que reduziu no volume do tanque? Vamos lá. Vamos pegar tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Então a gente tem o tempo 14 horas menos 8 horas, que é igual a 6 horas. E nós temos o volume de 1.760 litros menos 2.000 litros. Isso é igual a menos 240 litros. Beleza? O que isso significa? Isso significa que o tanque esvaziou em 240 litros durante 6 horas. Quanto ele esvaziou em 1 hora? Ué, a gente divide por 6. Litros por hora. Esse é o nosso ar. É a nossa vazão. Nossa vazão. Nossa vazão. Opa! Aqui é X. Beleza? Vocês perceberam que se vocês tivessem a noção, se vocês tiverem a noção do que significa o A e o B da função do primeiro grau, isso aqui vocês fariam de cabeça na hora da prova. Isso reduziria no tempo de você fazer o exercício em mais da metade. Isso é o que diferencia uma pessoa da outra na hora de fazer um Enem. Certo? Depois de ter o A e ter o B, é só jogar aqui, montar a função e substituir os valores. Mas atentem em uma coisa. O exercício foi bonzinho. Ele perguntou, após quanto tempo o tanque atingiu a metade da sua capacidade? E se por acaso ele perguntasse isso aqui? Se por acaso ele perguntasse determine em qual hora o tanque atingiu a metade da sua capacidade. Perceberam? O X, ele demonstra o tempo percorrido. Ele não interpreta para a gente qual a hora exata. Então, o que a gente sabe é que demorou 25 horas para que o tanque atingisse a metade. Mas qual é a hora exata em que ele atingiu a metade? Bom, se ele começou às 8 horas da manhã, 8 horas da manhã mais 25 horas, isso seria 9 horas da manhã do dia seguinte. Beleza? Se essa fosse a questão, vocês podem ter certeza que esse valor de X seria uma das alternativas para você marcar. Então, fiquem atentos a isso, tá, pessoal? As provas são cheias dessas pegadinhas. Então, vamos para o próximo exercício. Segunda questão nossa, tá? Essa é uma questão da FUNESP em São Paulo também. O Carlos trabalha como DJ e cobra uma taxa fixa de R$100, mais R$20 por hora para animar uma festa. Daniel, na mesma função,
cobra uma taxa fixa de R$ 55 mais R$ 35 por hora. Calcule o tempo máximo de duração de uma festa para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a do Carlos. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que determinar quanto que cada um ganha dependendo do tempo de festa. Certo? Então, nós temos aqui, vamos fazer aqui, Carlos. Aqui nós temos Carlos. E aqui nós temos Daniel. Beleza? O que é o B mesmo da função do primeiro grau? Ah, professor, o B é o valor no instante zero, no tempo zero, não é? Então vamos lá. No instante zero, sem o Carlos trabalhar nada ainda, quanto que ele ganha? Ele ganha uma taxa fixa de R$ 100. E depois disso ele começa a trabalhar por hora. Então no instante zero ele já tem R$ 100 no bolso. E o Daniel, no instante zero, quanto que ele tem? Daniel, na mesma função, cobra uma taxa fixa de R$ 55. Então o nosso B do Daniel é R$ 55. Beleza? Então vamos lá. O Carlos ganha R$ 20 por hora. Certo? Essa é a nossa taxa, é a nossa variação. Ela muda, independente da hora, ele vai ganhar R$ 20 por hora. Se aumentar 2 horas, ele vai ganhar 40. Se 3 horas, ele vai ganhar 60. Mas a taxa, a variação é a mesma. Isso é o nosso A. Beleza? E qual que é a variação da taxa para o Daniel? Olha lá, mais 35 por hora. Certo? Então, quais são as funções que a gente tem aqui? A gente tem a função de quanto o Carlos ganha no decorrer do tempo, que é 20x mais 100. E a função, vou chamar de f de x, f1 de x e f2 de x, porque são funções diferentes, ok? E o Daniel, ele ganha 35x mais 55. Beleza? Então vamos lá. O que isso traz para a gente? Que informação a gente tira disso? Olha só. No instante zero, quem tem mais dinheiro? X igual a 0, f de x igual a 100. X igual a 0, f de x igual a 55. Então, no instante zero, o Carlos tem mais dinheiro. Como a taxa de Daniel é maior, com o passar do tempo, o Daniel ele vai ganhar mais dinheiro do que o Carlos. Certo? Então, qual que é a pergunta do problema? Qual é o tempo máximo de duração da festa para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a do Carlos? Como que a gente determina isso? Ué, à medida que o tempo aumenta, o Daniel vai ganhando mais. Então, se nós determinarmos o tempo em que leva para o Daniel ganhar o mesmo tanto que o Carlos, quando passar desse tempo, ele vai ganhar mais. Então, na verdade, o tempo para que ele não fique mais caro é o tempo para que os dois ganhem a mesma quantidade.
Qual é a quantidade que cada um ganha? O Carlos ganha F1 de X. O Daniel ganha F2 de X. Se a gente quer saber o tempo para que os dois... Qual é o tempo para que os dois ganhem a mesma coisa, o que a gente faz? A gente faz que F1 de X é igual a F2 de X. Quanto que é F1? 20x mais 100. Quanto é F2? 35x mais 55. Vamos lá. Agora o que a gente tem que fazer? Isolar o x, correto? Eu vou passar tudo que tem x para lá e tudo que não tem x para cá. Então, 35x, ó, vou passar o 55 para cá, fica 100 menos 55. E vou passar o 20x para lá. 35x menos 20x. Quanto que é 100 menos 55? 45. 35x menos 20x? 15x. Então, nosso x é igual a 45 dividido por 15. O nosso tempo é igual a 3 horas. 3 horas. Correto? Ou seja, em 3 horas de festa, o Carlos vai ganhar o mesmo tanto que o Daniel. Vamos testar? Vamos testar. X mais 100. Depois de 3 horas, vezes 3 mais 100. 3 vezes 20, 60 mais 100. Vou colocar para vocês entenderem o que é dinheiro. O Carlos ganharia 160 em 3 horas. Quanto que vai ganhar o Daniel? 35x mais 55. Depois de 3 horas, vezes 3, 3 vezes 30, 90, 105. 105 mais 55, 160. Viram? Os dois ganharam a mesma coisa. Agora, quanto tempo passar de 3, quando passa 3, quando o tempo for 3,1, o Daniel vai ganhar mais que o Carlos. Essa é a resposta do exercício. Qual é o tempo máximo de duração de uma festa para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a do Carlos? Três horas. Beleza? Vamos para o próximo exercício então. Esse é um exercício da Universidade do Pará. E vamos lá. Nas feiras de artesanato de Belém do Pará, é comum no período natalino a venda de árvores de Natal feitas com raiz de patchouli. Acho que é assim que se fala. Olha só, até aqui ó, é só contextualização, não tem nenhuma informação pra gente.
Um artesão paraense resolveu incrementar sua produção investindo R$ 300 na compra de matéria-prima para confeccioná-las ao preço de custo de R$ 10. Ou seja, cada árvore tem um custo de R$ 10. Com a intenção de vender cada árvore ao preço de 25. Beleza? Quantas deverá vender para obter lucro? Então, vamos lá. Qual que é a nossa função custo? Custo. Quanto custa cada árvore? 10. Quantas árvores? Não sei. Quanto mais árvores, maior o custo. Se eu produzir uma árvore, o custo é 10. Se eu produzir 2 árvores, o custo é 20. E por aí vai. Tem um B aqui. Se for para uma função do primeiro grau, tem um valor de B aqui, correto? Se eu não produzir nenhuma árvore, qual é o meu custo? 0. Então, é uma função do primeiro grau sem o B. Beleza? E qual que seria a nossa função venda? Nossa função venda. Quanto que eu vendo cada árvore? Por 25? Quantas eu vendi? Quantas eu quiser. Se eu vender uma árvore, eu vou ter R$ 50. Se eu vender 2 árvores, ou se eu vender 3 árvores, eu vou ter R$ 75. E por aí vai. Certo? Então vamos lá. Qual é? Eu tenho custo e tenho venda. Então qual é o lucro que eu tenho disso? Qual que é o nosso lucro? O nosso lucro é o tanto que a gente vende menos o tanto que custa. Tá aí, beleza? Qual é o nosso lucro? A gente vendeu o produto, menos o tanto que aquilo custou para a gente, o resto é o lucro. Certo? Então, vende 25x. Custo 10x. Isso é igual a 15x. Mas o que é isso? Essa é a nossa função lucro. Se eu vender uma árvore, eu tenho lucro de R$ 15. Se eu vender 2 árvores, eu tenho um lucro de R$ 30. Mas o que ele pergunta? Quantos eu tenho que vender para obter lucro? Lucro em cima do investimento que ele fez. Ou seja, quantas árvores eu tenho que vender para que eu tenha mais de R$ 300, para que eu tenha o meu investimento retornado. Então, ou seja, se a gente faz 15x igual a 300, certo? X é igual a 300 dividido por 15. Quanto que é 300 dividido por 15? X é igual a 20. Então a resposta é 20, professor? Não. Quantas deverá vender para obter lucro? Se eu vender 20 árvores, eu vou ter exatamente o investimento que eu obtive. Então, quantas eu tenho que vender? Eu tenho que vender mais de 20. Essa é a resposta correta. Certo? Eu tenho que vender mais de 20 árvores para que eu tenha o meu investimento de volta. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado das aplicações das funções do primeiro grau e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!